E se eu lhe dissesse que o estrategista político mais implacável da história descobriu acidentalmente o segredo por trás do silêncio de Deus? 1513, Florença, Itália. Nicolau Maquiavel está exilado, escrevendo palavras que mudariam para sempre a nossa compreensão do poder. Mas enterrado no capítulo 25 de O Príncipe, há um aviso tão profundo que explica por que suas orações parecem não ser atendidas, por que o avanço parece adiado, e por que o Todo-Poderoso opera com base no que parece ser uma procrastinação divina. Antes de começarmos, se este conteúdo agrega valor a você, peço que se inscreva no canal e deixe o seu like. É um apoio fundamental. Agora vamos ao que interessa. Ao final deste vídeo você entenderá por que as demoras de Deus não são negações. São os movimentos de poder mais sofisticados que existem. E mais importante, você aprenderá a aplicar essa antiga sabedoria estratégica para transformar sua carreira, seus relacionamentos e suas decisões de vida a partir de hoje. Porque o que Maquiavel descobriu sobre o poder prematuro é a razão pela qual reis caem, impérios desmoronam e orações são atendidas no tempo de Deus, não no seu. Imagine isso. Você é Cesare Borgia, o homem mais temido da Itália renascentista. Você tem exércitos, riquezas, conexões políticas através do seu pai, o Papa. Você é imparável até não ser mais. Maquiavel viu César cometer o erro fatal que destrói todo governante que o tenta. Ele chamou isso de revelação prematura da força. E é o mesmo erro que você comete toda vez que mostra sua carta cedo demais. Eis o que Maquiavel escreveu. E ouça com atenção, porque isso muda tudo. Quem negligencia o que é feito em troca do que deveria ser feito antes, afeta sua ruína, em vez de sua preservação. Tradução. No momento em que você age de acordo com o que acha que deveria acontecer, em vez do que realmente está acontecendo, você assina a sua própria derrota. Mas Maquiavel descobriu algo ainda mais perigoso do que agir cedo demais. Ele descobriu que os maiores governantes, aqueles que construíram impérios que duraram séculos, todos tinham uma coisa em comum. Eles dominavam a arte da espera estratégica. Veja bem, Maquiavel percebeu que governantes mal-sucedidos sempre cometiam o mesmo erro. Confundiam urgência com importância. Eles confundiram seu desejo de agir com o momento certo para agir. Mas os bem-sucedidos entenderam algo profundo sobre poder. A pessoa que controla o momento certo controla o resultado. E foi aí que me dei conta. E se Deus operasse segundo princípios maquiavélicos? Pense nisso. Todas as grandes figuras bíblicas enfrentaram o mesmo padrão, uma promessa seguida de décadas de silêncio. Abraão prometeu um filho aos 75 anos. Isaque chega aos 100. 25 anos de espera. Moisés, chamado à liderança, passa 40 anos no deserto antes de estar pronto. Davi, ungido rei ainda adolescente, só assume o trono aos 30 anos. O próprio Jesus, 30 anos de preparação para 3 anos de ministério. E se isso não for procrastinação divina? E se for estratégia divina? Deixe-me mostrar o que quero dizer. Davi poderia ter matado Saul 2 vezes. Ele teve a oportunidade, a justificativa e até o incentivo de seus homens, mas não o fez. Por quê? Porque Davi entendeu algo que Maquiavel escreveria 1500 anos depois. Jogadas de poder prematuras não falham apenas. Elas destroem sua credibilidade para quando o momento real chegar. Se Davi tivesse matado Saul, ele teria sido visto como um usurpador, um assassino, um ladrão de tronos. Em vez disso, ele esperou até que o reino implorasse para que ele assumisse o poder. Isso não é passividade, isso é genialidade estratégica. E Deus?
Deus estava construindo algo em Davi durante aqueles anos de fuga para salvar a vida que nenhuma coroa poderia lhe ensinar. Um caráter que pudesse lidar com o poder absoluto sem ser corrompido por ele. Maquiavel escreveu: é melhor ser temido do que amado, mas ambos são difíceis de alcançar juntos. Mas Davi conquistou ambos. Como? Porque conquistou sua posição por meio de paciência estratégica, não de manobras políticas. Então, quando você está orando por aquele avanço, aquela promoção, aquele relacionamento, aquela bênção financeira, e Deus parece silencioso, e se Ele não estiver te ignorando, e se Ele estiver aplicando a estratégia de cronometragem mais sofisticada que existe, e se Ele estiver esperando, porque você chegar muito cedo poderia te prejudicar. Deixe-me explicar os princípios maquiavélicos que regem o cronometragem divina. Porque entender isso mudará a maneira como você ora, planeja e busca seus objetivos. Primeiro princípio: guerra de informação. Maquiavel disse: Deus não responde à sua oração por casamento até saber com quem você deve se casar. Ele não abre a oportunidade de negócio até conhecer as condições de mercado que farão você ter sucesso. Conheço alguém que rezou por 3 anos para deixar o emprego. 3 anos. Eles achavam que Deus não estava ouvindo. Então a Covid chegou, a empresa deles reduziu o quadro de funcionários, eles receberam uma indenização e imediatamente conseguiram o emprego dos sonhos com o dobro do salário. Deus não se atrasou, ele estava perfeitamente posicionado. Segunda posição: exaustão da oposição. Maquiavel ensinou que às vezes a melhor estratégia é deixar que os inimigos se derrotem. Deus frequentemente espera até que sua oposição perca o fôlego. Os israelitas no Mar Vermelho poderiam ter lutado contra o exército do faraó e talvez vencido, mas Deus esperou até que estivessem completamente encurralados. Então demonstrou seu poder tão completamente que esta história ainda é contada 3.000 anos depois. Terceiro princípio: preparação do caráter. Este é o que a maioria das pessoas ignora. Maquiavel observou que líderes despreparados sempre caem, mesmo quando alcançam a posição que almejam. Deus não está retendo sua bênção porque Ele é mau. Ele está retendo porque recebê-la cedo demais te destruiria. A pessoa que você é hoje pode não ser capaz de lidar com a vida pela qual você ora amanhã. Mas é aqui que a maioria das pessoas erra. Elas não reconhecem quando estão fazendo jogadas de poder prematuras em suas próprias vidas. Você está no seu emprego há 6 meses e já está pedindo uma promoção. Você acha que merece porque tem as habilidades, mas não construiu os relacionamentos, não provou seu valor ao longo do tempo, não demonstrou que consegue lidar com a pressão. Maquiavel diria que você está revelando sua ambição antes de estabelecer sua competência. Seu chefe não está dizendo não porque não gosta de você. Ele está dizendo não porque você ainda não se tornou indispensável. 3 semanas de namoro e vocês já estão falando em morar juntos. Vocês acham que é amor? Mas o que estão fazendo na verdade é forçar a intimidade antes que a confiança seja estabelecida. Maquiavel entendia que o poder sustentável vem da influência gradual, não da conquista repentina. O mesmo princípio se aplica aos corações. Você recebe uma pequena quantia inesperada e imediatamente quer largar o emprego para abrir um negócio. Você não testou o mercado, não construiu uma base de clientes, não economizou capital suficiente. Isso não é fé, é suicídio financeiro com uma desculpa espiritual. Olha, não estou dizendo para não correr riscos, estou dizendo para correr riscos calculados na hora certa e com a preparação adequada. Então, como você aplica o timing maquiavélico à sua vida real? Como você sabe quando esperar e quando agir? Vou te dar a mesma estrutura que construiu impérios e atende orações. Antes de tomar qualquer decisão importante, faça estas perguntas. Que informações estou esquecendo?
Quem mais está envolvido que eu preciso entender? Quais são as potenciais consequências não intencionais? Como seria se eu esperasse 6 meses? Quer pedir um aumento? Não prepare apenas seus argumentos, pesquise o que seu chefe está enfrentando, qual é a situação financeira da empresa, quanto custaria a sua substituição. Isso não é manipulação, é inteligência. Avalie honestamente. Você está pronto para o que está pedindo? Se você recebesse aquela promoção amanhã, teria as habilidades de liderança necessárias para lidar com isso? Se conhecesse seu parceiro ideal na semana que vem, estaria emocionalmente saudável o suficiente para construir algo duradouro? Se sua ideia de negócio deu certo imediatamente, você tem os sistemas para escalá-la? Às vezes, o não de Deus ainda não chegou, e a demora é um presente dele para você. Maquiavel ensinou que você deve entender seus oponentes melhor do que eles mesmos. Isso não significa ser paranoico, significa estar preparado. Se você está tentando mudar algo no trabalho, entenda por que as pessoas podem resistir. Se você está em busca de alguém romanticamente, entenda quais podem ser as preocupações dessa pessoa. Se você está lançando algo novo, entenda o que pode dar errado. O objetivo não é manipular, mas sim abordar preocupações reais antes que se tornem obstáculos. Mas eis o que Maquiavel também entendeu. Chega um momento em que esperar se torna mais perigoso do que agir. Esther enfrentou este momento. Talvez você tenha nascido para um momento como este. A fase de preparação havia terminado. A informação foi coletada. O caráter foi testado. Agora era a hora de agir. Como você reconhece o seu momento, Esther? Primeiro, sua preparação parece completa. Não é apenas o seu desejo que parece forte. Segundo, as circunstâncias externas se alinham com a sua prontidão interna. Terceiro, o custo da espera se tornou maior do que o risco de agir. Quarto, você tem paz tanto em relação ao sucesso quanto ao fracasso. Esperei 2 anos para começar este canal. 2 anos! As pessoas achavam que eu estava procrastinando, mas eu estava me preparando. Eu estava estudando, aprendendo, criando conteúdo, entendendo a plataforma. Quando finalmente lancei, não esperava que desse certo. Eu sabia que daria, porque eu já tinha feito o trabalho. E sabe de uma coisa? É quando as orações são atendidas. Não quando você está desesperado e exigente, mas quando você está preparado e posicionado. Deus não responde ao seu cronograma. Ele responde à sua prontidão. Então é o que muda quando você começa a pensar assim. Suas orações mudam. Em vez de Deus, por que está demorando tanto? Em vez de exigir respostas, você busca sabedoria. Suas decisões mudam. Você para de agir com base na emoção e começa a agir com base na estratégia. Você para de forçar portas e comece a se preparar para as que se abrirão naturalmente. Sua paz muda. A espera deixa de parecer um castigo e começa a parecer preparação. Atrasos param de parecer negações e começam a parecer posicionamento divino. Seu poder muda. Você desenvolve o tipo de confiança silenciosa que vem de saber que está exatamente onde precisa estar, fazendo exatamente o que precisa fazer na hora certa. E aqui está o belo paradoxo. No momento em que você para de tentar desesperadamente forçar seu avanço, é aí que ele geralmente acontece. Porque Maquiavel entendia algo profundo sobre poder. A pessoa que menos precisa costuma ser a mais preparada para lidar com a situação. Então, aqui está o seu desafio. Quero que você identifique uma área da sua vida em que você tem se esforçado demais, forçado demais, exigido demais. Talvez seja um relacionamento que você está tentando forçar. Talvez seja uma mudança de carreira que você está apressando. Talvez seja uma oração que você vem exigindo que Deus responda na sua linha do tempo pelos próximos 30 dias. Quero que você deixe de se esforçar e passe a se preparar. Pergunte a si mesmo:
Que habilidades posso desenvolver durante esse período de espera? Que problemas de caráter posso abordar? Que vantagens estratégicas posso desenvolver? Como posso me posicionar para quando chegar a hora certa? E eu prometo isso a você. Quando você alinha seu tempo com a sabedoria estratégica, quando permite que a paciência maquiavélica de Deus lhe ensine a sua estratégia divina, sua vida mudará de maneiras que você jamais imaginou. Porque o mesmo Deus que esperou até a plenitude dos tempos para enviar Jesus é o mesmo Deus que está esperando a plenitude dos tempos para liberar a sua transformação. A questão não é se Deus agirá. A questão é: você estará pronto quando Ele agir? Se este vídeo mudou sua perspectiva sobre o tempo divino, clique em curtir. Inscreva-se para receber mais conteúdo que conecta a sabedoria ancestral com a vida moderna. E nos comentários diga-me, o que você está aprendendo a esperar estrategicamente? Lembre-se, as demoras de Deus não são negações de Deus, são a estratégia perfeita de Deus.